Você se sente exausta por tomar muitas decisões? Afinal, sabia que tomamos em média 35 mil decisões por dia? Olá, este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuliaTestori. Estamos de novo com Arthur. Oi, Arthur. Oi, Ju. A gente tá em um momento meio férias, então por isso que esses episódios eles estão sendo gravados em vários lugares. Episódio passado a gente não teve vídeo, mas acho que agora teremos vídeo e estamos situados em Lisboa, nossa última semana de viagem. E se você é nova por aqui, esse podcast surgiu para dar conta daquelas conversas e temas que não podem se resumir em 15 segundos de um story do Instagram. A gente começa conversando, refletindo, um papo bem filosófico. Depois a gente vai para os nossos referenciais teóricos. Então, pesquisas e autores que nos ajudam a pensar sobre temas que eu venho pensando sobre a minha rotina e talvez te ajudem a pensar sobre a sua rotina também. E no episódio de hoje falaremos sobre a tomada de decisão, ou na verdade a fadiga ou a exaustão mental que o grande número de decisões que a gente toma na nossa vida, no nosso dia, nos causa. E para isso a gente tem de novo o Arthur aqui com a gente, porque, como eu falei no episódio passado, o economista estuda sobre tudo, e principalmente acho que tomada de decisão é uma coisa delas, né? Sim, eu acho que talvez seja a principal coisa que a economia estuda é como as pessoas tomam decisão, né? E acho que na maior parte das vezes são decisões econômicas, mas eu acho que tem economia estudando vários outros tipos de tomada de decisão que as pessoas têm. Ótimo. E acho que a gente pode abrir esse episódio de hoje falando como que a gente se relaciona com a tomada de decisão. Então, para você que está ouvindo, tomar uma decisão é fácil ou é algo muito difícil? Para você, Arthur, é algo fácil ou difícil? Eu acho que eu particularmente tenho um pouco mais de dificuldade em tomar decisão. E ainda mais quando eu paro para pensar nas decisões que têm muitas possibilidades. Sim. Né? É uma coisa que eu sempre penso bastante sobre, né? Então, várias das decisões que a gente toma, por exemplo, que faculdade eu quero fazer, com quem eu quero trabalhar, onde eu quero morar, enfim, né? Várias dessas coisas. Você tem muitas opções diferentes. E por mais que a gente sempre pense, depois dá pra voltar atrás, dá pra fazer outra coisa, né? E tudo mais, elas acabam tendo um peso muito grande, né? E então, acho que quando você percebe que você tem muitas opções, fica um pouco mais difícil de tomar qualquer decisão, eu acho. Inclusive, o primeiro episódio desse podcast, que a gente chamou de O Mito do Potencial Ilimitado, tem um pouco a ver com isso, né? A gente acha que é uma coisa super legal ter um potencial, eu tenho um potencial ilimitado, eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer a faculdade que eu quiser, eu posso voltar atrás e mudar de carreira, fazer várias transições de carreira, mas o quanto que isso, na verdade, é um pensamento errado, porque a gente não tem um potencial ilimitado, a gente tem um limite de tempo e de energia, que é o que a gente sempre fala aqui. Então, sim, a gente pode voltar atrás das nossas decisões, mas a gente tem que saber que o tempo vai passando, às vezes isso gera um pouco de ansiedade, mas o tempo vai passando e a gente não pode fazer todas as faculdades que a gente tem de possibilidades, enfim. E você comentou sobre como que é mais difícil para você tomar uma decisão, principalmente quando o peso dela é maior e quando você tem muitas opções. A gente também já falou em um episódio sobre o paradoxo da escolha, que a gente vai voltar nesse assunto. Mas eu já parei para refletir bastante sobre como que a gente ter muitas opções normalmente está atrelado com liberdade. Então, se, por exemplo, há anos atrás as mulheres não tinham tantas opções assim do que fazer de faculdade ou de carreira, né? Que carreira seguir. Não tinha opção nenhuma, né? Exato. Mas, sei lá, até as nossas avós ou mães, né? Você sempre ligava ou ela vai ser professora ou vai ser enfermeira. Tipo, tinha umas profissões, né? Um pouco mais estabelecidas. E a gente luta e sempre almeja ter opções ilimitadas, né? Então, todas as opções que existem têm que estar disponíveis pra gente, o que é muito importante. Mas o quanto que ter mais opções significa mais liberdade, também pode significar uma dificuldade maior de você ter certeza que você tomou a decisão certa, né?
Sim, eu acho que é muito quando a gente pensa principalmente nessas opções de emprego e de estudo, né? Eu acho que é muito importante que ao longo do tempo, principalmente as mulheres, né, e vários outros grupos foram tendo muito mais opções, né? Eu acho que a gente não, em nenhum momento pensa, seria muito bom se não tivesse, se ninguém tivesse Não, muitas de opções, jeito porque a nenhum. pessoa não teria esse problema de tomar decisão, né? Mas de fato, né, você tem um peso muito grande, eu acho, e é difícil. Sim, e a gente fala sobre, por exemplo, eu como mulher poder escolher a faculdade que eu quiser, mas quanto mais tempo vai passando, mais opções parece que a gente vai tendo. Então, sei lá, o meu irmão, ele faz faculdade de ciência da computação. Essa faculdade não existia há anos atrás. Então, vão surgindo cada vez mais opções e talvez isso resulte no que a gente vai falar mais pra frente, que é o título desse episódio, que é a fadiga da decisão. Sim. Então a gente vai aumentando as nossas opções e a gente vai tendo que tomar decisões que vão tendo pesos cada vez maiores, parece, né? Sim, e acho que você falou uma coisa que eu relaciono muito com essa dificuldade que a gente tem de tomar decisão, que é esse sentimento de, será que eu tô tomando a decisão certa? Porque você pensa, se você só tem uma opção, você tem que fazer aquele negócio daquele jeito e não tem o que se questionar, né? Sim. Se você tem duas, você pode pensar, eu vou escolher essa e talvez aquela seja mais legal, mas enfim, é só uma ou outra, não tem tanta dificuldade assim. Agora, se você tem, tipo, 10, 20, eu vou escolher um curso da faculdade, tem, sei lá, um monte. A chance de você pensar, mas será que eu tô escolhendo certo? Será que aquele outro não é mais legal? Aumenta, né? Então, acho que esse sentimento tá muito relacionado também com essa dificuldade de tomar decisão e com a fadiga da decisão. Sim. E eu sinto que decisões que são muito difíceis de serem tomadas, quando a gente passa por processos que a gente sabe que estão sendo difíceis de serem decididos, enfim, isso gera um sofrimento grande, né? Isso gera o sofrimento de, por exemplo, ficar remoendo se aquela decisão foi a decisão certa, ou então a dificuldade de tomar uma decisão e se comprometer com algo que parece que vai ser meio que pro resto da vida, né? A gente fala muito da faculdade, mas, enfim, a gente vai falar mais pra frente sobre essas micro decisões que acontecem no nosso dia a dia. Sim, e isso a gente já está falando muito dessa questão de, parece que cada vez mais a gente tem mais opções de decisão, né? Então tomar uma decisão fica muito mais difícil, isso está relacionado com essa dificuldade de tomar decisão, com a fadiga da decisão e tudo mais. Mas acho que tem um outro ponto também, que parece que cada vez mais a gente tem que tomar mais decisões, né? Então você falou no começo do episódio que a gente toma em média 35 mil decisões por dia. E eu lembro que teve um episódio passado que você falava a questão de quanto de informação a gente recebe hoje, né? Quanto de informação uma pessoa recebia no começo da Revolução Industrial, mais ou menos por esse período. E talvez a gente possa fazer um paralelo, né? Quantas decisões a gente tem que tomar hoje e quantas decisões uma pessoa tomava em média há 100, 200 anos atrás, né? Parece que a gente tem que, todo momento tem que estar escolhendo alguma coisa, tomando alguma decisão, tem que ter alguma coisa para fazer. Então, meio que a gente tem mais liberdade, mas essa liberdade vem com um custo. E às vezes, para algumas pessoas, acho que para muitas pessoas, um pequeno sofrimento. Porque decidir significa abrir mão de alguma coisa. Sim. Então, até agora, por exemplo, a gente tá aqui viajando, sei lá, há anos atrás, a minha opção de ir viajar para fora do Brasil era muito mais reduzida. Hoje em dia, a gente tem muito mais oportunidades de viajar por vários lugares do mundo e fazer várias coisas, e até gera um pouco desse FOMO, né? Quando eu tomo uma decisão, parece que eu tô deixando de aproveitar alguma outra coisa que eu poderia estar aproveitando. Então, por exemplo, eu não sei porquê, acho que por conta da passagem barata, tem muita gente indo pro Japão. Então, só da gente não ir pro Japão, tipo, a gente tá aqui, a gente tá viajando, a gente tá na Europa, em Lisboa, mas só da gente não tá no Japão, às vezes me dá meu Deus, por que eu não tô indo pra lá agora, sabe? Por que eu decidi vir pra cá e não ir pra lá, sendo que, sei lá, daqui a pouco a passagem pode estar mais cara de novo. Então, enfim, essa liberdade de poder viajar o mundo inteiro também, né, nesse caso da nossa viagem agora, faz com que essa liberdade tenha um custo, que é o... Enfim, não sei se na economia tem algum termo pra isso, mas o custo da decisão. Eu acho, não sei, mas a gente tem custo pra tudo, né? Exato. Então, por um lado, a liberdade, acho que ter mais liberdade é sempre bom, né? Mas é importante também ter na cabeça que tipo de custo isso pode estar trazendo, né? E talvez como que isso pode explicar um sentimento cada vez maior de exaustão mental, porque pra gente tomar uma decisão, a gente gasta muita energia.
Então, você levanta os cenários, você faz comparações e isso demanda emocionalmente, enfim, né? Então, talvez esse seja um dos motivos pelos quais a gente tem se sentido cada vez mais exaustas. Talvez, não sei. E a gente falou brevemente sobre o paradoxo da escolha, mas, enfim, no final das contas é exatamente isso, né? Sim, acho que a ideia do paradoxo da escolha é exatamente isso que a gente estava falando, né? Que parece que a gente tem cada vez mais opções, tem mais liberdade, tem maior chance de escolher alguma coisa que a gente realmente goste, né? Porque quanto mais opções a gente tem, maior a chance de ter alguma coisa que a gente goste. Mas, apesar disso, parece que a gente tá mais inseguro, mais infeliz com as decisões que a gente toma. Né? E aí eu tava comentando com a Ju que sempre que eu vou numa sorveteria, é um lugar que tem, sei lá, tipo, uns 20, 30, 40 sabores diferentes de sorvete, né? E aí você começa a olhar pra aquilo e fala, meu, qual que eu pego, né? Tipo, não vou conseguir tomar todos esses, né? O que eu escolho? E aí, acabo sempre escolhendo de chocolate, porque eu sei que eu gosto e enfim, eu é o que eu sempre de sempre limão peço. ou de framboesa. É. E acho que quanto mais opções, a chance de você se arrepender do sabor Sim. diferentão é maior. Então se você eu vai pego no muito seguro. novo e ele é ruim, e fala, poxa, eu sabia que eu gostava daquele outro, né? Mas que por outro lado, a gente também tava conversando que eu sou vegana, o Arthur é vegetariano. Mas sendo vegana, as minhas opções já são mais restritas. Então quando eu vou num restaurante, eu não olho todo o menu e fico pensando, mas o que eu vou escolher hoje? Eu vou escolher esse ou aquele. Eu olho, vejo que tem um selinho de vegano, e é esse. E eu sempre fico muito feliz, porque só de ter uma opção vegana, pra mim já tá valendo. E a partir do momento que eu virei vegana, eu restringi as minhas opções, em alguns lugares pra uma só opção, e isso acaba poupando muito o meu tempo. Não é uma estratégia, né? Não é uma forma de você conseguir poupar mais tempo e energia, mas só um fato curioso. Que por ter menos liberdade, porque realmente, né, sendo vegano eu tenho bem menos opções, mas por uma decisão minha, eu não passo tanto por isso. Então se eu chego numa sorveteria e tem um sabor vegano, pronto. Ou no máximo vai ter 2. Dificilmente vai ter 30 sabores veganos, né? Então eu normalmente fico muito mais satisfeita com a minha decisão, mesmo que seja baseada em menos opções do que as opções que o Arthur tinha, né? Sim. E é interessante, né, que é uma restrição que você colocou, né? Sim. Talvez se no mundo só existissem sorvetes veganos, você fosse ficar triste, porque, eu quero tomar um outro, eu não quero tomar o vegano. Só que aí você mesmo se restringe pra só existir sorvetes veganos e tá tudo bem, né? Sim, exato. E agora, retomando o tema principal desse podcast, que é rotina, talvez você esteja se perguntando, mas, Júlia, pra onde que essa conversa está indo? O que isso tem a ver com rotina? Se você me acompanha pelo menos há alguns episódios, ou enfim, no Instagram, eu falo bastante sobre como uma rotina, na verdade, é uma sequência de tomadas de decisões. Então, você vai fazer aquilo, depois aquilo, depois aquilo, e como que estabelecer uma rotina é justamente simplificar um pouco essas tomadas de decisões, de forma que as coisas fiquem um pouco mais fluidas, com ritmo um pouco mais automáticas, enfim, e temos que tomar cuidado com essas coisas mais automáticas. Mas o quanto que é importante considerar que uma decisão tomada exige tempo, energia, enfim, é um esforço até emocional, uma carga emocional. Por isso que eu tava falando que eu tendo poucas opções de sorvetes, eu fico mais satisfeita. E como que a gente pode pensar e transpor essa ideia para a questão de uma rotina estabelecida faz com que você passe por menos microdecisões durante o seu dia. Então, se eu chego na sorveteria e eu sei que a minha opção padrão é olhar a opção vegana e escolher a opção vegana, e isso não exige muita energia, muita reflexão da minha parte, transpondo isso para a ideia, para a visão de uma rotina, de construção de rotina, de buscar essa rotina perfeita, talvez a gente possa entender que criar uma rotina é meio que pré-estabelecer o que a gente vai fazer. Isso faz com que a gente diminua as decisões durante o dia. Isso faz sentido pra você? Faz, eu fiquei pensando muito nessa ideia do potencial ilimitado que você falou, né? Que se a gente imagina que a gente tem uma quantidade fixa de energia para gastar no dia, e, enfim, você comentou também que a gente toma milhares de decisões por dia, né? Se para cada uma dessas decisões a gente gasta um pouquinho de energia, talvez a gente esteja gastando uma energia considerável no final do dia para tomar micro decisões que poderiam estar numa rotina, né? Você poderia ter pensado nelas antes, você poderia ter uma opção default, você poderia já deixar o seu dia pré-planejado, programado, né? Você poderia deixar seu dia
pré-planejado para não ter que tomar essas micro decisões e não gastar essa energia, né? Focar essa energia no que talvez seja mais importante. Sim, porque no final das contas não é só sobre poupar energia. É sobre poupar energia para que a gente não fique exausta e não se sinta esgotada, mas é sobre alocar a sua energia naquilo que realmente precisa da sua energia. Então você não deveria, eu acho, gastar energia pensando, sei lá, ficar remoendo, pensando demais em que roupa você vai vestir, ou então o que você vai fazer de almoço, ou então o que você vai estudar agora. Vai ser, enfim, o texto A ou o texto B da faculdade, ou você vai começar pelo trabalho, pelo relatório do seu trabalho, ou você vai começar respondendo os e-mails. Tá tudo bem, talvez para você seja super importante pensar no seu look do dia, e você quer tomar mais tempo nisso, tá tudo bem você alocar o seu tempo e foco e energia nisso. Mas a partir do momento que a gente começa a gastar muita energia tomando essas decisões, quando você senta para fazer um trabalho que exige mais uma capacidade cognitiva ou criatividade, ou que você realmente coloque para fora coisas, processos que estão na sua cabeça, então, por exemplo, montar uma apresentação que é muito importante, você quer gastar energia naquilo, você não quer gastar energia meio que salpicando pelo dia se você vai fazer isso ou aquilo, né? Então, eu acho que é sobre alocar a energia no lugar correto. E pensar em criar uma rotina é justamente sobre isso. Uma vez eu estava ouvindo um podcast que falava que ter uma rotina é como você ter o arroz com feijão. Então, você vai ter o seu arroz com feijão, que você faz todo dia aquilo, e você vai pensar nessa sua mistura. A gente, pelo menos, fala assim, né? Ter o arroz com feijão e a mistura. E aí, na hora de preparar o almoço, se em cada almoço você pensa do zero tudo que tem que ser feito, você vai gastar muita energia e talvez no final você nem consiga preparar algo tão gostoso assim, porque você ficou alocando energia em várias coisinhas e várias micro decisões. A partir do momento que você tem uma base, que é o arroz com feijão, e aí você pega toda aquela sua energia e foca em uma mistura, talvez aquela mistura fique muito mais gostosa, muito mais elaborada, muito mais bem preparada do que você preparar tudo do zero. E aí, não sei se fica claro para vocês, mas a gente fala sobre rotina justamente sobre criar um esqueleto, uma estrutura que se repete diariamente ou semanalmente e fazer com que você preencha os blocos de tempo de atividades mais importantes com essa sua energia, né? Sim. Você falou da questão de alimentação, né? Que acho que é uma coisa que a gente sempre pensa quando vai falar de rotina e de tentar otimizar o tempo, né? E já deixar tudo pronto. E aí eu fiquei lembrando de um exemplo também, que hoje em dia acho que tem muita gente que trabalha de casa, né? Acaba pedindo, enfim, delivery pra comer. Só que aí antes da hora do almoço, você pega, abre o aplicativo e fica lá escolhendo, às vezes, 10 minutos pra escolher o que você vai almoçar, né? Que era pra ser uma coisa prática, né? Pra poupar tempo, que você não tem que cozinhar, mas aí você tá perdendo um tempo pra tomar uma decisão também, né? Então, acho que esse é um exemplo um pouco mais concreto, né? De uma decisão que pode levar alguns minutos e que vai consumir muito da sua energia. Sim. E o que a gente poderia pensar de alternativa pra isso, por exemplo? Eu acho que você pode pensar em ter uma opção default. Então, eu gosto muito daquele restaurante, então eu vou pedir sempre nele, ou então eu vou pedir várias vezes nele. Mas aí tem uma questão de, às vezes vou enjoar. Né? Odeio repetir comida. Eu quero variar. Que não é o nosso caso, né? A gente, graças a Deus, adora a mesma coisa todos os dias. Mas para muitas pessoas que, inclusive, pensam assim, a rotina não funciona para mim porque eu não gosto de fazer a mesma coisa sempre. Sim, mas aí você pode variar. Você deixa... Fazer a mesma coisa sempre é diferente de deixar planejado, né? Sim. Então você pensar, eu gosto de comer em só restaurantes diferentes no mês inteiro. Então eu vou arrumar 30 restaurantes diferentes e eu já sei exatamente quando que eu vou pedir cada um deles. Aí você pode fazer isso no seu fim de semana ou sentar só uma vez e fazer isso para economizar tempo. Isso acho que vale para restaurante, vale para roupa, vale, enfim, para várias decisões que a gente precisa tomar que são mais corriqueiras, né? Sim, e algo que eu fico pensando, e talvez você possa estar pensando também, Júlia, por que é que eu vou deixar de gastar esses 10 minutos para tomar essa decisão, tipo, de ficar revirando no aplicativo de delivery qual vai ser o meu almoço, para usar os mesmos 10 minutos, só que um pouco antes? Então, por que eu não vou gastar no momento e eu vou fazer essa decisão antes, talvez gaste o mesmo tempo? Mas por que eu vou fazer ela antes e não no momento? Não sei se vocês conseguem imaginar essa situação, mas a tomada de decisão durante o dia vai gastando a sua energia durante aquele dia. A
partir do momento que a gente concentra essa tomada de decisão, primeiro, ao invés de tomar 5 decisões ao longo da semana, você concentra, tipo, no começo da semana, no domingo você planeja a sua semana, então você vai concentrar, e normalmente concentrando é um fluxo melhor. Então, meio que uma linha de produção, assim, né? Você, ao invés de ficar todo dia, vai e volta e toma essa decisão, você faz de uma forma concentrada no momento de planejar a semana. Mas que também, e a gente vai falar sobre isso, muitas vezes a nossa capacidade de uma boa tomada de decisão depende do nosso estado mental daquele momento. Então, se você toma uma decisão já com muita fome, por exemplo, a chance de você tomar uma decisão que você vai se arrepender depois pode ser maior. Ou então, de você pedir mais do que você, na verdade, iria comer. Isso tudo a gente está falando no caso da alimentação, mas espero que esteja ficando claro como transpor para vários outros âmbitos, né? E acho que esse é um ótimo gancho para a gente ir para o nosso próximo bloco sobre o que a ciência diz sobre isso. Enfim, quais são os termos, quais são os estudos por trás dessas tomadas de decisão ou dessa fadiga da decisão. Porque, sim, é um tema muito, muito, muito estudado, principalmente em áreas da saúde e do direito, porque uma coisa é a gente tomar uma decisão do tipo, o que eu vou almoçar hoje? Outra coisa é um médico, uma médica tomar uma decisão de vou optar pela cirurgia ou vou optar por o outro tipo de tratamento. Nesses casos, as implicações dessas tomadas de decisões são levadas para outros níveis, né? Então, a gente acaba puxando um pouco desses estudos para pensar na nossa rotina, mas que realmente é uma área que produz muitos estudos ou muitas ideias para a gente pensar, mas a partir desses contextos, principalmente, eu falei sobre a área da saúde, mas também na área do direito, que acho que a gente até pode comentar sobre um dos estudos, porque também, da mesma forma, um juiz decidir entre uma pena e uma liberdade, enfim, é uma decisão que implica em uma importância muito maior do que as nossas decisões do que a gente vai almoçar hoje. O título desse episódio, que é a fadiga da decisão, é na verdade um conceito baseado no modelo de força do autocontrole. Então, ele parte de um princípio central, que é que nós humanos temos uma capacidade limitada de regular o nosso comportamento. Então, de novo, a gente fala sobre esse potencial que é limitado, sobre essa energia que é limitada, sobre o nosso tempo que é limitado, e essa capacidade da gente conseguir se regular, então, um pouco desse autocontrole também é limitada. E o modelo, ele compara esse autocontrole como se fosse um músculo que depois de muito esforço, ele vai se desgastando e vai ficando cansado. Então, é como se a nossa capacidade de se autorregular ou de exercer um autocontrole, ela também se desgasta como se fosse um músculo. Ou seja, talvez se você começa o dia com muita disposição, e a gente vai falar sobre estudos que comentam sobre isso, você começa o dia com uma boa capacidade de se autorregular, uma boa capacidade de exercer um autocontrole, de tomar uma decisão com um pouco mais de consciência. Mas essa capacidade também vai se desgastando ao longo do dia, você vai ficando cansada, né? Cada micro decisão que você toma vai te deixando mais cansada, e isso significa que essas decisões no final do dia, enfim, a gente vai falar sobre várias situações, vão sendo decisões não tão inteligentes assim, a gente pode falar? Sim, E acho que, enfim, a gente falou bastante, né, até agora de como tomar muitas decisões pode gerar um cansaço, pode gerar uma fadiga, né, e talvez tenha ficado um pouco mais claro para quem tá ouvindo a gente de fazer essa associação, né? Mas quando a gente pensa no exercício físico, acho que fica muito claro, né? Se você pensa, eu vou sair pra correr 10 km, eu vou voltar muito cansado. E eu não vou conseguir sair de novo pra correr 10 km 1 hora depois, porque eu tô cansado, né? Claro que com essa tomada de decisão não é bem assim que funciona, né? Mas acho que o paralelo é mais ou menos esse, né? E esse mesmo autor que fala sobre esse modelo de força do autocontrole, que é totalmente relacionado com o que a gente falou sobre essa fadiga da decisão, ele também analisa um estado em que a gente entra de esgotamento desses nossos recursos internos, que ele chama de esgotamento do ego, que é o resultado dessas decisões contínuas que a gente vai tomando, que vai afetando a nossa capacidade de atenção e até motivação. E eu acho que nesse ponto a gente pode relacionar totalmente com a importância de ter uma rotina para diminuir as microdecisões e isso conseguir, inclusive, melhorar a nossa atenção e até a nossa motivação com aquela própria tarefa. E esse mesmo autor comenta como que os sintomas desse esgotamento do ego, dessa fadiga da decisão,
eles podem resultar em uma impulsividade. Então, você agir por impulso, tomar uma decisão por impulso, que talvez seja um pouco do que a gente comentou, de na hora de pedir uma comida por impulso, que talvez você se arrependa lá na frente. Então, você queria comer algo mais nutritivo e você pede algo por impulso, sei lá, mais gostoso, porque você está com mais fome, enfim. E acho que ele fala também de uma questão de procrastinação, né? Eu acho que quando a gente vai ficando mais cansado dessas decisões que a gente tem que tomar, e acho que algumas pessoas tendem a aceitar a decisão padrão e postergar essa decisão, que acaba sendo uma forma de procrastinação. Então, por exemplo, eu passei o dia tomando essas várias micro decisões. Então, tipo, acordo pensando o que eu vou vestir, depois vou tomar café da manhã e penso o que eu vou tomar de café da manhã, aí depois eu sento pra trabalhar e penso, tá, mas por onde que eu vou começar? E aí eu começo uma coisa e depois eu mudo pra outra, enfim, vou tomando várias micro decisões. E esse sintoma que o Arthur estava falando sobre talvez procrastinar ou ir pra opção padrão seria, por exemplo, eu comecei a escrever aqui um relatório e aí tá meio chato, assim, então vou fazer uma pausa. E talvez uma decisão mais consciente, com maior autocontrole, seria nessa pausa eu vou levantar, beber água, dar um 10 e voltar. E depois de 5 minutos, dar um 10 não, depois de 5 minutos volto e continuo a minha tarefa, porque ela é importante de ser feita, por mais que eu esteja achando entediante ou chato, ou enfim, tem algum bloqueio com aquela tarefa. Mas aí, a partir do momento que eu passo por esse processo de esgotamento do ego e que eu deixo essa fadiga tomar conta de mim, fadiga da decisão que leva esse esgotamento do ego, na hora de eu voltar, por exemplo, eu sou mais impulsiva e falo assim, não quero saber disso, quero pegar aqui meu celular, que seria uma opção mais padrão, sei lá, toda vez que eu tô entediado, toda vez que eu sinto bloqueio, a minha opção padrão é pegar meu celular e ficar rolando feed. Ou então, eu vou compartilhar, ter o vício da Fazendinha, ter o aplicativo no celular de algum jogo, enfim, porque agora a gente tá um pouco viciado nessas férias, em alguns joguinhos de celular, e aí a cada micro pausa que você faz, você pega, você não tem o autocontrole de retomar a sua atividade, e quando você vê, passaram, sei lá, 10 minutos, ao invés de 2 minutos, você ficou 10 minutos no celular, justamente porque a sua capacidade de autocontrole, ela tá um pouco debilitada, né? Uhum. E o que nos leva a essa fadiga da decisão? A gente comentou sobre no final do dia a gente tá mais cansado, enfim. E acho que a gente pode comentar situações práticas que fazem com que a gente passe por esse processo de esgotamento do ego. Então, o que pode gerar? Por exemplo, a hora do dia. Quer comentar sobre o estudo dos juízes? Uhum, sim. De novo, né, quando a gente fala de exercício físico e tudo mais, acho que fica muito nítido, né, que você vai correr e você volta cansado, né. E aí quando você falou do exemplo de pegar o celular, eu acho que é uma coisa que talvez várias pessoas consigam se relacionar com isso, né. Eu tô meio cansado já, eu vou pegar meu celular ali pra me distrair e tudo mais. Mas talvez seja uma coisa, tá bom, Ju, você fala que tem um negócio de que eu tô tomando muitas decisões, vou ficar cansado e vou tomar decisões piores, eu não vou conseguir tomar decisão direito, né? Mas aí você pode estar se perguntando, será que isso tem algum impacto de fato nas minhas decisões? Será que isso realmente está me afetando de alguma forma? E tem um estudo bem legal que olha para isso, e numa situação em que as pessoas estão tomando decisões muito importantes, que é o caso dos juízes que você falou, né? Esse estudo olha para decisões que os juízes dão em audiências para conceder ou não liberdade condicional para os réus, né? Acho que chama réus, não sei direito. E aí ele vê que no começo do dia, os juízes concedem, acho que o número que ele dá é 65%, né? Na média de vários juízes, eles dão 65% de aprovação para esses casos. E eles mostram que esse número vai caindo ao longo do dia, né? Então os juízes vão ficando menos lenientes ao longo do dia, né? Eles tendem a rejeitar mais esses pedidos. E não por um motivo de que os casos no começo do dia são menos graves ou não, né? Não tem nada disso, é completamente aleatório a ordem dos casos que ele recebe. A única coisa que muda é o momento do dia que ele toma essa decisão. Sim, e por causa disso, quantas decisões ele tomou antes, né? Então no começo do dia ele não tomou nenhuma decisão. Ali perto da hora do almoço, é como ele já se o tomou músculo várias, dele tivesse, tipo, ficando cansado. ele começa o dia com energia máxima. E aí vai desgastando, né, ao longo do dia. Sim. E aí é muito interessante que os autores mostram que depois da pausa do almoço, esse número volta para 65%. Então,
como se essa pausa do almoço fosse o tempo deles descansarem esse músculo, né, e conseguirem voltar a trabalhar direito. Eles até relacionam com uma questão de fome também, né, então você tá com fome também contribui para você não tomar as melhores decisões, né, mas acho que é muito interessante, porque você pensa, um juiz tomando uma decisão dessas que é super importante, ele claramente vai se concentrar ali, vai tomar a melhor decisão possível, né. E aí você vê que não, uma coisa completamente fora do controle deles, que a gente jamais imaginaria que tivesse algum efeito, tá tendo um impacto super grande numa decisão que é super importante para a vida daquela pessoa, né? Sim, e o mesmo acontece com um estudo que analisa a prescrição de antibióticos. Então a gente comentou, né, nos casos da área da saúde e do direito, que analisa como que no fim de um plantão, então no fim do dia, depois de tomar muitas decisões, os médicos eles têm uma chance muito maior de prescrever antibióticos que não precisariam ser prescritos. Então, de novo, uma decisão que é super importante, que você acha que aquela pessoa vai se concentrar, vai conseguir focar e tomar a melhor decisão, mesmo essas pessoas são impactadas por essa fadiga da decisão. Imagina nós, que, enfim, não estamos nem um pouco tão preocupados assim se isso vai significar a liberdade ou não de uma pessoa, ou a saúde ou não de uma pessoa, né? Sim. Então... E acho que esses dois casos ilustram bem essa questão de você optar pela opção padrão, né? Porque para um médico, talvez a opção padrão seja, chegou alguém doente aqui, eu vou receitar o antibiótico. Exato. Né? Para o juiz também, eu vou ser um pouco mais conservador e não vou dar liberdade condicional para essa pessoa, né? Então seriam esses casos em que talvez essa fadiga esteja levando a pessoa a tomar uma decisão padrão em vez de tomar uma decisão que fosse mais correta, talvez. Sim. E aí, terminando, os três fatores mais ambientais ou externos que fazem com que a gente chegue nessa fadiga da decisão, primeiro, né, óbvio, a quantidade de decisões que a gente toma, que a gente já falou, mas pensando nessas outras questões mais externas, tem a hora do dia que a gente toma essa decisão, tem os níveis de glicose no sangue, tem a ver com a fome, né? E tem a ver com a fadiga fisiológica, por isso que depois de um plantão, então com sono mesmo, as decisões também, elas tendem a não serem tão bem calculadas, tão bem tomadas, quanto naquele momento em que a gente tá no começo do dia, ou com sono em dia, com, enfim, a barriga cheia, como é diferente isso, como que acaba influenciando. E a gente já comentou, mas só para fechar e você conseguir enxergar exatamente as implicâncias disso no nosso comportamento, a partir do momento que a gente passa por esse processo de esgotamento do ego, da fadiga da decisão, isso resulta em comportamentos evitativos, ou seja, a procrastinação. Então, esses indivíduos que estão sentindo essa fadiga da decisão tendem a adotar esse comportamento de deixar para depois aquela atividade. Outro resultado de comportamento é a passividade das tomadas de decisões. Então, realmente ter uma atitude mais passiva, e aí é o que o Arthur falou, de escolher a opção padrão, ao invés de agir para solucionar e tomar uma melhor decisão, eu vou agir de forma mais passiva. Então, ao invés de realmente focar e pensar assim, não, talvez esse caso tenha que sair dessa opção padrão, porque, enfim, é um caso diferente, eu não consigo analisar tão bem, e optar pelo um comportamento mais passivo. Ou então, a implicância de comportamentos mais impulsivos, que a gente falou, e o último comportamento levantado, a intensificação de algumas emoções. Então, talvez você experiencie a frustração de uma forma mais intensificada, ou então talvez você se irrite com mais facilidade quando você está nesse processo de esgotamento do ego. E com isso a gente termina esse bloco. Esse é um tema que eu adoro muito pensar sobre, e eu acho que ele é muito a base da rotina, porque talvez não tenha ficado tão claro assim essa relação com a rotina, mas principalmente se você vai acompanhando cada episódio, cada recorte, tudo isso vai levando a gente a entender por que uma rotina é importante, como construir uma rotina que seja realmente saudável e que crie um ritmo na nossa vida para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, enfim, coisas que são muito importantes para a gente. Mas é justamente a partir do momento que a gente consegue estabelecer uma boa rotina e diminuir essas microdecisões e alocá-las num momento de planejamento, que a gente vai conseguindo diminuir essa fadiga da decisão ou esse processo de esgotamento do ego. E para terminar,
a gente trouxe dessa vez 3 exercícios práticos para sairmos dessa fadiga da decisão, ou pelo menos minimizar os danos que essas micro decisões que são tomadas durante o dia, para que a gente diminua essas micro decisões e com isso a gente talvez não termine o dia tão exausto assim, ou principalmente que a gente consiga tomar decisões com um pouco mais de consciência e de autocontrole. Primeiro ponto, que é algo que eu bato muito na tecla, de deixar as nossas tarefas mais complexas para serem feitas no começo do dia, porque no começo do dia a gente tende a não estar tão cansado assim. Talvez exista um momento que você acaba de acordar, que você está meio acordando ainda, um pouco cansado, mas a gente começa o dia com mais energia, e acho que isso vale, enfim, para todo mundo. A gente falou no episódio sobre o 5 AM Club, como existem cronotipos e pessoas com níveis de foco e produtividade diferentes no momento do dia, mas principalmente pensar no primeiro bloco ou no último bloco, a ideia é que a gente consiga focar mais no primeiro momento, então, sei lá, antes do almoço, algum momento antes do almoço. Não precisa ser às 6 da manhã, mas pode ser, talvez, sei lá, para você às 9 da manhã. Mas esse primeiro começo do dia, na primeira metade do dia, para que você esteja com a cabeça um pouco mais concentrada e para que você não tenha passado por já tantas decisões que tenham te levado a esse processo de exaustão. E é o que eu sempre falo sobre proteger as nossas manhãs. Então, por exemplo, eu tento sempre marcar reuniões que são processos um pouco mais dinâmicos depois do almoço e deixo o meu momento da manhã protegido para fazer aqueles projetos que eu realmente gosto. A segunda dica, o exercício, é exatamente o que a gente falou sobre ter uma rotina, mas pensar em definições pré-estabelecidas de uma estrutura de um dia ou de uma semana, para que você possa focar naquilo que é importante e não ficar gastando sua energia com essas micro decisões durante o dia. E o último exercício é talvez mais uma evidência, trazer aqui para você a importância de fazer nossas pausas. Então, o Arthur comentou sobre o estudo que, principalmente na pausa do almoço, essa pausa fazia tão bem que as decisões elas eram meio que melhoradas, talvez, né, logo depois do almoço. Mas você pode pensar na sua rotina, não só nessa pausa do almoço, também, né, nessa pausa do almoço, mas em pequenos momentos de pausa para que você possa descansar esse seu músculo da tomada de decisão ou do autocontrole e retomar dessa pausa um pouco mais, com mais consciência, mais revitalizado, né? E com isso a gente termina o episódio de hoje. Obrigada, Arthur, pela conversa. Obrigado, Juju. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigada por terem escutado até agora. Se você quiser me acompanhar no Instagram e ver um pouco mais dessa minha rotina, @jutestoi. Se você quiser acompanhar o Clube Rotina Perfeita, que é o meu projeto para fora do Instagram e fora do podcast, @Clube Rotina Perfeita ou cluberotinaperfeita.com.br. Esse podcast ele também é enviado toda segunda-feira no formato de newsletter. Então, dentro do meu Instagram, você também consegue se inscrever para receber essa newsletter toda segunda às 5h15 da manhã. Obrigada e até a semana que vem. Tchau.